Fala, amigo da Barcos Titã, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje, o que acontece? Eu tava fazendo um vídeo, se vocês já viram aí, do 500 Race que foi lançado, e me veio uma coisa na cabeça. Os motores de centro rabeta estão morrendo? Então bora discorrer um pouco sobre esse assunto nesse vídeo. Bora dar uma olhada. Então, amigo da Barcos Titã, antes de eu começar a discorrer um pouquinho deste assunto, eu peço para vocês sempre se inscrevam no canal. Isso ajuda demais, a gente está divulgando vários vídeos informativos, testes de embarcação, fabricação, entre outros, tudo do mundo naval você encontra aqui neste canal, beleza? E o que acontece, né? Hoje a gente está vivendo uma era que está lançando muitos motores de popa, né? Um motor que fica preso na popa da embarcação, e esses motores estão vindo com uma grande potência e torque, coisa que antigamente não se tinha. O que acontecia? Antigamente você tinha um motor com grandes potências, sim, 300 HP ou até mais, porém eram motores que não conseguiam disponibilizar muito torque, levantar peso, levantar massa. Dava velocidade final? Dava velocidade final. Conseguia dar 80, 90, 100 milhas, dependendo do casco e da quantidade. Porém, esses motores não tinham capacidade, por exemplo, de colocar numa lanchona para mar, que utilizaria 5, 6 desses motores, não valia a pena. O motor não tinha, como pode dizer, não tinha força. Não estou dizendo velocidade, mas não tinha força para deslocar aquelas embarcações que pesam 3, 4, 5 toneladas, entendeu? E hoje, com a tecnologia, com o passar do tempo, a mudança, né? Hoje os motores têm blocos maiores, os motores de popa, hoje tem um torque muito maior, e com isso, muitas pessoas estão, principalmente, eu estou falando no âmbito global, gente, tá? O vídeo que eu estou trazendo é no âmbito global. Muitas pessoas estão migrando, por exemplo, lá nos Estados Unidos, os seus motores de centro para motores de popa. E não coloca só um 500 como lançou, não coloca um 450, não coloca um 400, um 300. Coloca 2, 3, 4 motores, pois se torna um custo-benefício a longo prazo muito maior do que os motores de centro. A gente tem grandes motores de centro, a própria Mercury disponibiliza motores grandes de centro, 350, 620 HP, motores a gasolina ou motores a diesel, que são motores excelentes, que é a linha Mercruise, entendeu? São motores excelentes, são motores que logicamente têm um custo de aquisição mais caro. Você for comprar, por exemplo, hoje o gasolina mais barato da Mercury, centro rabeta, com a rabeta alfa simples, custa em média 120 mil, enquanto o de popa custa 100 mil, ou um pouco menos. Então você tem uma diferença, que vocês estão vendo, de custo de aquisição para o motor de popa para o centro rabeta. Isso também é muito levado em consideração lá para fora. Só que o outro ponto principal o que acontecia, né? Os motores de centro rabeta sempre possuíram grandes blocos, grandes máquinas, motor bloco 3.0, 4.0, 5, 6, 6.2, entendeu? Uma máquina gigantesca. A gente tem outras linhas de motores, temos linha de Scania, linha de MWM, linha de Volvo e, cara, um motorizão tipo, cara, gigantesco mesmo, que tinha o torque que faltava para essas embarcações que o motor de popa não tinha. Só que a gente entra num grande problema que a gente enfrenta ainda até hoje, que é a mão de obra qualificada para instalar esses motores, para dar a manutenção desses motores e para fazer ajuste fino nesses motores. Um motor de popa, do jeito que ele coloca na embarcação, muitas vezes ele necessita de ajustes para desempenhar uma melhor velocidade final, ter um melhor consumo e se adequar para uma melhor utilização na embarcação. Leve, pesada, para ter uma boa velocidade final, para ter mais economia. Isso é só para você regular o motor de popa. Outra parte, a gente precisa da assistência técnica no motor. A gente precisa da pessoa que vai ter a peça no motor, que vai poder fazer a manutenção no seu motor, que vai ser a mão de obra qualificada nesse ponto. E os motores de centro eram motores já tecnológicos e motores que não tiveram uma mão de obra, não tiveram assistências locais que conseguiam prestar esses serviços. Deixando muito, eu não estou falando em questão da Mercury, eu estou falando no geral. Temos grandes marcas aí, que, por exemplo, a Volvo aqui, que deixou muita gente órfã da mão de obra. Muita gente que, cara, não tinha peça, não encontrava quem podia trocar uma peça, quem podia mexer, quem podia diagnosticar o problema certo nesses motores. E são motores excelentes, mas foram deixados de lado por conta desse ponto também da mão de obra e da assistência. Outro ponto, a gente sabe do consumo. Um motor de bloco grande, muitas vezes, que tem
são tecnológicos, mas tem uma construção de máquina simples, tem um alto consumo. São motores que, por exemplo, são motores de 2 válvulas apenas para injeção de combustível, assim sendo um motor que dá muita força, porém não tem um bom gerenciamento de combustível comparado ao motor de popa, entendeu? Então fazia a gente, por exemplo, sair de um 250 centro-rabeta na embarcação que gasta 40 a 45 litros por hora, a gente vai para um motor de popa, gasta 30 a 35, uma diferença de 10 litros por hora, entendeu? Cara, 10 litros por hora é muita coisa, gente, 10 litros por hora. Quando você vai colocar ao longo do tempo essa diferença de consumo, é gritante. Lucas, mas tem uns motores a diesel. Sim, a gente tem uns motores a diesel que são motores bons ainda, por exemplo, só que são motores que, como eu posso dizer, não são muitas vezes plug and play. A Mercury tem a linha que é plug and play, você pega o motor, encaixa na rabeta e pronto. Mas não, os outros motores são motores que, Volvo, entre outros, você tem que pegar o motor, você tem que ter um reversor, você tem que ter a caixa de transmissão, tem que ter uma mão de obra, uma junção para esse motor funcionar maior, um espaço de lancha maior. E com isso, todos esses pequenos pontos de dificuldade, de preço, de consumo, de mão de obra, fez com que as pessoas ficassem querendo uma solução mais prática e fácil, mesmo que fosse mais cara, mas ainda foi uma solução que no geral ficou mais barata, que foi o motor de popa. O motor de popa, ele galgou, né, com o tempo, a tecnologia e tudo, e chegou a esse parâmetro. Hoje trazendo motores, por exemplo, 300 HP V8 com bloco 4.6 da Mercury, que eu estou pegando como exemplo nesse vídeo, fazendo com que tenha um excelente torque. Hoje a gente tem motor de popa a diesel já, entendeu? Que, cara, é um torque absurdo. 300 da Ox tem, por volta, se eu não me engano, mais de 100 kg de torque, mano. Se eu não estiver falando besteira, 80, 100 kg. É muito torque esse motor possui, entendeu? Então não tem por que a gente ir para o motor de centro. Lógico, o motor de centro é mais bonito, o barco fica com aquela polpa lançada, fica escondido, mas a questão da praticidade é muito melhor o motor de polpa, é muito melhor a instalação, é muito mais prático a mão de obra, entendeu? Por isso que eu tô falando, muita gente está optando por isso. Ah, mas eu prefiro o motor de centro. Tudo bem, mas essa é a regra do mercado mundial que eu tô passando aqui para vocês, entendeu? Bom, então o que eu acho realmente, né? Esses motores de centro vão acabar? Bom, os motores de centro não vão acabar para as embarcações de médio porte, logicamente. Embarcação de grande porte não adianta entrar nessa discussão, né? Porque as embarcações de grande porte, lógico, não estou falando de navio, não vem ninguém comentar, mas navio é lógico que é embarcação motor inboard, dentro do casco. Tem muitos motores que são muito interessantes, eu gosto muito da linha dos motores de pequena potência diesel, 150 e 170, são motores 2.0, leve, compactos, que ocupa pouco espaço no porão da embarcação e que tem um desenvolvimento, por exemplo, uma lancha de 7,5, 8 metros nossa, de 30 milhas, menos de 20 litros de diesel por hora. Muito interessante, é um custo-benefício legal a longo prazo. Lógico, o custo de aquisição dela é maior, né? Custa uns 150, custa um preço de como pode dizer, um 200 a gasolina de centro-rabeta. Então, é realmente para quem quer um barco que dure muito tempo. São motores robustos, a gente tem muitos motores robustos. O que aconteceu? Muitos motores antigamente, linhas antigas, davam muito problema. Hoje em dia os motores já foram quase todos reformulados, já são motores que não dão problema. A gente tem V8 350, que são motores realmente que têm torque, como falei, que não gastam tanto como gastavam antigamente, já tem uma melhor economia e autonomia, dá um maior range para a embarcação. E com isso se torna interessante, só que a cultura, né, que, por exemplo, que está sendo implantada nos Estados Unidos, está vindo para cá, entendeu, cara? Então muita gente está realmente botando os motores de popa. Aqui ainda não está sendo tão normal de ver, até porque não está sobrando motor de popa para fazer isso, não está sobrando parelha, não está sobrando motor de rabeta de 30, 25 e 20 polegadas. Mas, com o tempo eu acho que vai realmente acontecer isso. Muita gente vai trocar os motores de centro, muitos motores de centro para motores de popa, e eu acho que isso é o que o mercado está querendo e as empresas seguem o que o mercado quer. As empresas não fazem o que elas acham mais legal, mais divertido, entendeu? Vocês acham que, por exemplo... Tá fazendo barulho.
Vocês acham, por exemplo, que uma empresa de carro, o pessoal que é engenheiro gosta de ficar só fazendo carrinho 1.0 aspirado ou gosta de fazer motores tecnológicos para ver as coisas, mesmo que dê mais dificuldade? O pessoal gosta dessa diversão também. Só que eles fazem o que é a demanda do mercado. E a demanda do mercado hoje, que muita gente está querendo lá para fora, ainda não chegou isso 100% no Brasil, é tacar motor de polpa nas grandes embarcações para ter um melhor custo-benefício, longevidade maior e manutenção bem mais prática. Não é à toa que a Mercury, por exemplo, está lançando 600 HP. Mas a própria Mercury tem motor, lógico, é um motor da linha Race esportivo, mas tem um motor de 1550 de centro, entendeu? Então você tinha que colocar pelo menos 2.600 para chegar próximo disso, entendeu? Só que é um motor de um bloco 9.0, um bloco gigantesco. Mas o 600 não deixa a desejar. O tamanho do bloco do 600 da máquina é 7.6, o V12, entendeu? Então olha o tanto que já está chegando próximo os motores de polpa. Tem muito bloco, tem muito tamanho e tem potência. E isso eu acho que é o que vai acontecer realmente no mercado. Não infelizmente, porque não vai acabar os motores de centro. Vai ter embarcações que são voltados especificamente para motores de centro. Lá para fora tem muita marca que tem um estaleiro comprado que ela já vende o barco com motor, não vende só casco. Então tem barco que já vai sair com aquele motor de centro, entendeu? Tem barco que é jet boat hoje em dia, que já sai com motor de jet. Empresas da Acidu, por exemplo, tem Fontons, tem embarcações que já saem com motor de jet, a Rotax, por exemplo. E é isso, vai continuar. E com essa tendência, o que acontece muito também pra gente falta motor pra gente. Essa falta de motor de polpa hoje, que a gente está vivendo no Brasil, de grande porte, motores que, por exemplo, hoje você vai pedir um 250, se a pessoa não tem a pronta entrega e vai fazer encomenda, demora muito tempo, é porque o pessoal tá roubando não, né? Mas o pessoal lá de fora tá pegando tudo que tem lá no mercado deles e botando nas próprias embarcações deles. Não está sobrando motores para despachar para os outros mercados. Lembrando, a gente é um mercado da América Latina subdesenvolvido que representa muito pouco comparado aos outros mercados. Isso a gente tem que reconhecer, porque a nossa cultura e a nossa capacidade, né, que é quanto vale o nosso dinheiro, né? Hoje, você montar uma lanchinha razoável, você gasta 70, 80 mil, lá para fora você vai gastar uma lanchinha lá em dólar, você gasta 20 mil, você gasta 20 mil dólares, você monta. Então olha a disparidade que a gente tem, entendeu? Mas esse vídeo que eu queria trazer para vocês, só falando um pouco, morreu? Não morreu, mas a tendência é diminuir mais ainda, né? Porque, como eu disse, é o mercado está indo para esse lado e provavelmente é isso que vai ser. Se você é entusiasta de motor de centro, triste. Se você é entusiasta de motor de polpa, triste também, porque não está sobrando para nós. E essa é a vida. Então, se você gostou desse vídeo, clique em curtir, compartilha e já arrasta aí para baixo para ver se você está inscrito no canal. Um abração, vá com a mais forte e vá de Titã!